Se você veio para esse canal agora, você quer entender qual é a diferença do cara fazer uma aula particular para fazer uma aula em grupo, especialmente aqui no combate, certo? Espera a vinheta. Ok, pessoal, vamos lá, vamos falar sobre aulas particulares. Qual é a vantagem da aula em grupo? Como a gente trabalha isso no combate e como é que você pode tornar isso melhor? Mas antes eu vou contar uma história para vocês. Há 25 anos atrás, eu não dava aula particular, tá? Não dava. Um aluno meu, ele ganhou de um outro aluno numa luta, né? E esse outro aluno não, ele ganhou de um amigo dele numa luta, e esse amigo dele ficou incomodado, e ele tinha razões para não fazer aula em grupo. E ele quis treinar comigo direto. Beleza. Fiz aula particular para ele 3 vezes por semana, eu puxando tudo, manopla, treinamento, parte de armamento, faca, bastão e tudo. 6 meses depois, falei assim, bom, primeiro não posso falar, pô, Léo, você, eu já ensinei tudo que eu podia te ensinar, porque eu corri muito 3 vezes por semana, de 1 hora e meia, né? E você não pode ficar só lutando comigo, fazendo as coisas comigo, eu tenho que te levar para academia, para você treinar com outras pessoas, interagir com outros. Tá bom. Marcamos lá, sexta-feira, academia, estava cheia. Ele foi lá e deu um pau em todo mundo. Aí ficou todo mundo assim, cara, como é que pode e tal? E eu comecei a raciocinar, gente. Eu ensinei tudo pro cara em 6 meses. Isso só foi possível porque eu dei aula ali. Então, olha só, aula em grupo. Quando você está fazendo aula em grupo de qualquer arte marcial, karatê, taekwondo, judô, jiu-jitsu, vamos supor que você tem uma turma aí, média, 10 alunos. Se você tem 60 minutos, o professor ele tem 6 minutos para cada aluno de atenção. Se ele for um professor atento. Na aula particular, se é uma aula de 1 hora, você tem 60 minutos em cima de você. Primeiro erro que você faz, tipo, botou o polegar para fora, tá errado. Você corrige. Então, o cara é corrigido de defeitos mais rápido. Se alguém está segurando manopla, ele não está treinando. Manopla é longe do corpo. E perto do corpo você está treinando sim. Isso é outra história. Longe do corpo. Você não está treinando, você está segurando manopla. Então, se metade do treinamento você está segurando manopla, outro você está batendo. No treinamento de aula particular, você não segura manopla, você treina o tempo inteiro. Então, se é 1 hora de manopla, você está treinando 1 hora de manopla. Claro que ninguém treina 1 hora de manopla, né? Tem que revezar, porque senão o cara morria. Se você tem aquecimento, parte física, que toda aula vai ter, de qualquer arte marcial, algumas chegam a 35 minutos de aula de exercício físico, sempre o mesmo. O combate são 14 minutos, mas a gente tem uma flexibilidade para algumas coisas, depois eu explico. 14 minutos. Você não está treinando, você está fazendo flexão abdominal. E numa aula particular, você pode falar assim: ó, o teu regime de treino é esse. Você tem disciplina? Tem. Então a gente vai só se alongar aqui ou se aquecer um pouco e vai para o treino. Então você está economizando 15 minutos. Então, 1 hora de aula particular, ela já é muito, muito mais do que aula em grupo. Muito mais do que aula em grupo. Se você parar para pensar, um garoto tem problema no colégio, não consegue ficar bom em matemática, o pai não fica insistindo para ele ficar no colégio aprendendo. O que que faz? Ele chega para o garoto e põe ele numa aula particular. Aí o garoto aprende e tira um notão. Olha só, né? Se você pensar no atleta olímpico, seja um cara de topo, você não está vendo ele treinando com um monte de gente ao mesmo tempo. Você está vendo um atleta, um treinador para ele. Se eu não me engano, o Michael Jordan, um aluno meu falou uns anos atrás para mim, ele tinha 2 treinadores ao mesmo tempo. Que ele ficava olhando para ele, analisando no jogo que ele trazia, treinadores dele, fora os treinadores do time. Então, o que, que acontece? O aula particular é uma coisa muito especial para você. E como é que o combate consegue fazer essa aula ser melhor ainda? A gente separa 2 tipos de aula e, dependendo do aluno, eu falo assim: eu vou chamar um outro instrutor, né? Atualmente eu tenho chamado o Bernardo, o Alexandre Carvalho, ou o Kojak, ou o Fábio Reis, para estar com você na aula. Por quê? Porque eu ponho ele para lutar com ele e eu estou olhando por fora e fazendo anotações. Ele está puxando a manopla e eu estou observando cada detalhe por fora. E aí, quando ele pode, a gente encaixa o horário, aí eu chamo outros alunos. Você quer vir fazer um treino hoje de luta, disso? Para vir fazer uma particular com ele, para fazer parte.
com autorização do próprio aluno, combino, ou trago o aluno para aula em grupo, onde ele tira o benefício de treinar com pessoas diferentes. Então, a nossa aula particular é a perfeição do treinamento. Então, você consegue ter aula online, que você assiste e devolve depois os vídeos para ser corrigido, que é muito bom. Todo mundo está fazendo isso no Brasil. Graças a eles, a gente tem academia em New Jersey, 2 academias em New Jersey, Estados Unidos. A gente quase fechou com o México, está para fechar com a Argentina, para poder fazer a coisa funcionar. É a mesma aula. A gente tem aula presencial, que é bom que tem os equipamentos, você tem os amigos, que um dos problemas da aula particular, às vezes, é você não ter parceiro de treino. Então você pode pegar teu vizinho, teu amigo, tua esposa, está incluído no pacote. Você tem aula presencial, você tem aula online, então você tem valores financeiros, valores de tempo e tudo. E você consegue fazer combate de qualquer maneira, entendeu? De vários valores. É que nem carro. Você tem um carro 1.0 e você tem a BMW, mas todos eles te levam no mesmo lugar. Uns mais rápidos, outros menos rápidos. Todos eles levam. O combate te dá essa amplitude de opções, tá? E além disso, né, o que eu ia falar sobre aula particular? O aluno particular, ele pode escolher quando, como, se ele vai gravar aula para guardar no futuro, dependendo, tem umas aulas que são bem secretas, né? Que a gente mantém só para o ao vivo. Ele pode guardar aula, pode gravar, a gente combina isso tudo. Então o aluno faz aula particular, grava a aula, leva para casa. Puxa, eu queria repetir isso, estou com uma dúvida. Olha, eu perdi aula de quinta, posso repor no outro horário? Aluno particular tem essa flexibilidade. Na aula normal, você não tem como fazer isso, né? Então a gente tem todas essas possibilidades. Então tem um arco de possibilidades para fazer. No online, que inclusive é bem mais barato, até a aula particular, com presença de outros para ajudar, e aula particular assim, assado, com todos os detalhes, com o currículo que o cara quer fazer. Puxa, mas eu queria só treinar faca. Vai ser. Eu queria treinar só para aprender a ser instrutor e aprender a manha de dar aula. Vai ser. Eu queria treinar para me proteger do meu vizinho. Isso aconteceu aqui. Mexer atrasado. Eu quero fazer uma aula para isso. Quero fazer uma. A aula é sua. Você vai decidir. Então você pode vir para o Combat Center e fazer isso. E eu também dou aulas particulares online, transmitindo ao vivo. Tá? Me pergunte sobre isso tudo. Achou a explicação viável? Bacana? Curtiu? Compartilha, comenta. Seja bem-vindo ao combate, hein?